Queria começar falando da decisão aqui no Brasil. A gente pôde observar, pelo menos na movimentação dos juros futuros na sessão de hoje, que houve, de certa forma, uma interpretação de uma comunicação dovish por parte do Banco Central, o que faz os juros futuros no curto prazo recuarem, leva o real a operar abaixo das suas divisas emergentes, mas uma inclinação na taxa longa também. Eu gostaria de ouvir a sua interpretação dessa decisão do Copom. Foi tom hawkish? Foi dovish? Foi a postura correta? Não foi? O mercado debate bastante a respeito disso. A sua qual é, Flávio? Vamos lá. O comunicado ontem, se a gente lendo ele do começo para o fim, ele começa bastante hawk, né? Mostrando um pouco a piora de conjuntura, o aumento da incerteza, a recuperação da atividade no primeiro trimestre e a piora da inflação, inclusive reforçando um pouco que os níveis de núcleo de inflação e da inflação como um todo estão divergindo da meta de inflação, né? Então pioraram em relação à última reunião. Também quando a gente vai ver o balanço de riscos, agora nós temos 4 riscos de alta. São os mesmos 3 que vigoravam na reunião anterior, ele adiciona um novo, que é sobre políticas que venham a impulsionar a demanda doméstica e reduzir, então, a eficiência da política monetária, né? Então é um 4º risco de alta para a inflação. Os 3 de baixa que prevaleciam na reunião anterior ficaram os mesmos, então a gente pode falar que, pelo menos em número de riscos, há uma certa assimetria, tem mais riscos de alta do que riscos de baixa, só que aí depois a comunicação ficou um pouco mais complexa ali, até difícil de entender um pouco o que o Banco Central quis dizer. Ali vem a parte que todo mundo interpretou, inclusive a gente, é a parte dove. Basicamente, o que o BC fez? Ele meio que justifica o corte de juros de 0,25, apesar da projeção de inflação do BC estar subindo, né? Se a gente lembrar, essa projeção de inflação por horizonte relevante, que nessa reunião era o 4º trimestre de 2027, você tinha uma projeção lá atrás, que era por volta de 3,2, 3,3, foi para 3,5 na reunião passada, e agora 3,7. Então, apesar da inflação projetada ter aumentado, o BC decidiu pelo 0,25. E aí, então, esse parágrafo que a gente entende que é dove, ele justamente tenta justificar essa decisão, falando que se a gente simulasse diversas trajetórias possíveis de taxa de juros, para chegar na meta de inflação no 4º de 2027, quando a gente virasse o próximo ciclo, que é o horizonte relevante, ele caminha um trimestre, a inflação estaria abaixo do centro da meta. Então, portanto, eles preferiram suavizar um pouco o processo, entendendo que tem muita incerteza e, portanto, então, a justificativa pelo 0,25. Então, sim, na nossa leitura, acho que ela reflete um pouco a visão geral dos analistas e também um pouco o que foi o mercado hoje. O que eu estava imaginando antes? Que o BC ele viria com esse discurso hawk, como ele veio no começo, mas ele tentaria meio que subir um pouco a barra para cortar juros. Eu até achava que ele cortaria juros na próxima reunião, na reunião de agosto, mas meio que naquele cenário, se der, eu corto. Tudo mais constante, eu acho que eu paro. Aqui parece que agora é o contrário. Tudo mais constante, ele corta. Só não vai cortar se não der, se por acaso a gente tiver uma piora do cenário prospectivo daqui até o comecinho de agosto. E a gente observou, né, algumas críticas dos nossos espectadores em relação a esse comunicado do BC por conta desses pontos que o Flávio acabou elencando pra gente. Inclusive a pergunta aqui da Mari, certo, Mari? Exatamente. Boa tarde, Flávio. Um prazer falar com você de novo. E o avanço dos juros, ainda tratando desse assunto, na cauda longa, principalmente, avanço dos juros na cauda longa, então, nesta quinta-feira, após o Copom cortar a Selic em 25 pontos base, pode demonstrar, Flávio, um certo nível de incerteza para o mercado em relação ao efeito da política monetária do Banco Central? De repente, há um risco de credibilidade para a autarquia, na sua visão? Eu acho que a reação do mercado reflete um pouco isso. Uma comunicação que foi um pouco confusa. Vamos ver se na terça-feira, na ata do Copom, eles melhoram um pouco essa percepção nossa, né, de uma comunicação um pouco dúbia ali, que não dá para entender muito bem. Mas o fato é o seguinte, como é que o mercado reage à decisão, no caso? Ele entende que o BC cortou com uma justificativa que talvez, na opinião da média dos agentes, foi pouco fraca, portanto, ele interpreta que existe um risco maior olhando para frente. É como se, ele cortou agora e não deveria cortar, então, portanto, lá na frente talvez o risco de subir seja maior, né? Então, toda vez que a gente vê a inclinação da curva de juros,
ela muitas vezes reflete isso, né? Então você tem um Banco Central, quando ele é mais duro, mais hawkish, como a gente chama, geralmente a curva fleta, uma coisa similar ao que aconteceu com os Estados Unidos ontem, né? Quando você vê o contrário, um BC que está indo para um caminho um pouco mais dovish, menos forte em relação à inflação, a curva tende a inclinar. Essa é a reação normal da curva de juros em relação às decisões do Banco Central. Então, a percepção geral foi essa. De fato, assim, quando você vê o BC usando argumentos que não estão muito claros para a sua decisão, aumenta o nível de incerteza, já num ambiente de incerteza elevada. A gente está vivendo um ambiente que é o setor externo, né, um ambiente internacional, muita volatilidade, a gente teve a questão da guerra, preços do petróleo que subiram para mais de $120, agora voltaram, todo um ambiente confuso. Então, o nível de incerteza realmente está acima do usual. E aí, quando a gente pega uma comunicação um pouco mais confusa, isso aumenta a incerteza e, naturalmente, então, há essa percepção de um risco maior quando você olha um horizonte um pouco mais longo. Então, quando a gente está pensando para a próxima decisão, vai ser muito a evolução da conjuntura daqui até lá. Mas quando você está olhando um pouco mais para frente, você fala assim, bom, se o BC seguir nesse processo de cortar taxa de juros alongando o horizonte relevante, talvez não seja a medida mais adequada. E, portanto, então, eventualmente, ele pode ser obrigado a reverter a política. Algo meio que similar ao que aconteceu em 2024. Se a gente lembrar, o BC vinha cortando taxa de juros, teve que parou nos 10,5, que o câmbio vinha piorando por conta de uma perspectiva fiscal pior, então ali foi o fiscal que piorou o cenário de risco, e quando o câmbio foi para lá para os R$6, 6,30, o BC teve que sair subindo os juros, subiu 300 pontos numa talagada só e a gente chegou até os 15%. Então, a ideia por trás é mais ou menos essa. Se você está tomando ações agora no curto prazo que talvez não sejam compatíveis com o cenário, eventualmente o risco de uma alta de juros lá na frente seja maior. Pois bem, né, Flávio? Bom você levantar esse ponto, porque eu acho que é a dúvida que muita gente tem. É claro que o acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã acabou diminuindo a pressão inflacionária da alta do petróleo, pelo menos nesse primeiro momento. Mas no que a gente consegue acreditar que as expectativas de inflação vão diminuir, sendo que nós temos os dados oficiais acima do teto da meta do BC até o momento. A gente tem preocupações com o cenário fiscal, como você bem mencionou, principalmente para 2027, e o mercado avaliando que uma manutenção do governo Lula é pior para o cenário fiscal brasileiro. Do ponto de vista climático, um super El Niño preocupando aí a safra do agronegócio. O que dá para sustentar de que nesse horizonte relevante do Banco Central, que ele mudou para o primeiro TRI de 2028, esses impactos já vão estar minimizados, Flávio? Acho que assim, vamos lá. A gente tem, realmente, são vários vetores de alta, né? Se a gente pegar, você mencionou vários. Se a gente vai pegar vetores de baixa, parece que tem poucos, né? Até pelo lado da atividade, a gente espera uma desaceleração agora, no segundo e no terceiro trimestre desse ano, depois desse primeiro trimestre mais forte. Mas o fato é que a gente tem tido diversos estímulos, diversos impulsos do lado fiscal, seja transferências diretas, a gente teve precatórios muito elevados agora no primeiro trimestre, seja essas medidas para tentar melhorar o crédito. E aí você tem, então, uma condição de política econômica que está impulsionando a demanda doméstica, quando a gente deveria estar freando a demanda doméstica, pela questão da inflação, né? Juros mais altos deveriam estar freando a economia. Claro que o BCE entendeu que havia um espaço para ele fazer como ele chamou de calibração, né? Então, um ajuste gradual da taxa de juros, mas a gente tem ainda taxas de juros restritivas. Então, são taxas de juros que, teoricamente, desaceleram a economia. Mas nesse ambiente que a gente está vivendo, a gente pegou a economia ainda meio que aquecida, né? Desemprego muito baixo, pouca ociosidade. Quando veio o choque do petróleo, as expectativas subiram. Aí, no meio do caminho, começou a formar esse super El Niño, que o pessoal tem brincado de chamar o El Niño Godzilla, né? A versão do El Niño mais forte dos últimos muitos anos, talvez o mais alto da história. Um El Niño parecido com o 2014, por exemplo, que foi super forte, né? E esse El Niño, ele vai pegar final do ano e começo do ano que vem. O que acontece? Isso aí, para final de 27, começo de 28, talvez tenha pouco efeito direto, né? Porque talvez os efeitos já tenham sido dissipados. Seja do choque do petróleo, vamos imaginar que agora realmente a guerra acabou, porque o cenário é super incerto, né? O Trump pode eventualmente voltar
acabou todo esse acordo e o petróleo volta a subir. Mas vamos imaginar que o petróleo fique estável nos $80 e tem o El Niño, um El Niño forte, né, um El Niño intenso, que eleve os preços da inflação no final do ano e começo do ano que vem. Quando a gente for pegar final de 27, 28, esses efeitos já foram dissipados. Mas qual que é o problema? O problema quando esse choque acontece, esses dois choques no caso, são choques bem intensos, pega uma economia que está desarrumada, uma economia que está operando acima do seu potencial, né? Então isso começa a afetar a inflação de serviços, isso afeta a expectativa de inflação, e aí a própria inflação fica mais alta. Então mesmo que lá na frente a gente não tenha mais os efeitos diretos desses choques, a gente vai ter os efeitos secundários, a gente chama os efeitos de segunda ordem, né? São quando você sobe a gasolina e aumenta o preço do dentista, por exemplo, né? Para a gente simplificar como é que funciona, isso é inflação. Quando você tem a gasolina sobe, depois a gasolina cai, ou o preço do tomate sobe, depois o preço do tomate cai, isso não é inflação. Mas quando você tem a gasolina subindo, o tomate subindo, e aí depois isso vai contaminando os demais componentes que fazem parte da nossa cesta de consumo, que a gente chama de IPCA, né, a medida de inflação para o Brasil, isso vai se tornando um problema inflacionário. E a atitude do Banco Central qual que é? É manter uma postura de política monetária que é contracionista, restritiva, justamente para evitar que esses efeitos se propaguem, né? Então, mesmo depois de passar do choque, a gente vai estar ainda sofrendo um pouco os efeitos disso. Não são os efeitos diretos, mas são os efeitos indiretos. Pensando para o ano que vem, quando a gente vamos imaginar que vai ter o El Niño, o natural do El Niño é ele durar de 10 a 14 meses, tá? Mais ou menos. Depois que ele dissipa, é natural que os preços dos alimentos caiam novamente. Então a gente pode ter até um alívio de inflação de alimentos para o final de 2027 e começo de 2028. Isso pode até ajudar. Mas isso é um cenário que está muito distante, né? Tá muito difícil você trabalhar com os preços dos alimentos voltando, sendo que você nem viu eles subindo ainda, né? Eles subiram agora, nos meses de março, abril e maio, basicamente, né? Mas não é o efeito do El Niño ainda. Então, esse ambiente de incerteza acaba fazendo com que o potencial impacto sobre as expectativas desses choques, que a gente tem um que está por vir e um que já veio, sejam ainda mais intensos, né? Então, por isso, o que o cenário demanda hoje é um Banco Central um pouco mais conservador, porque o nível de incerteza e os possíveis impactos dos choques para a inflação de verdade podem ser maiores que o usual. Perfeito, Flávio, bem bacana. Ô Flávio, e só para reforçar aqui, olhando mais adiante, o que vai ser determinante para ser definida a taxa terminal desse ciclo de calibração? Qual que é o cenário base que vocês aí do BMG trabalham? Bom, a gente trabalha com mais um corte de 25 pontos, indo então para 14%, e eu acho que ele deve parar. Mas aí pode ser, né, a gente pegar as possibilidades, pode ser, ele pode parar na próxima, ou ele pode ir até 13,75. O que vai ser o determinante, então, para definir isso? A evolução da Focus. Eu acho que, assim, o cenário de atividade ele vai mostrar alguma descompressão agora nos meses de maio e junho. Isso ajuda o Banco Central. Os números de inflação também vão melhorar um pouquinho na margem. Tá? A gente vai ver a qualidade do IPCA um pouco melhor, mas ainda com níveis incômodos, né? A inflação de serviços ainda alta, serviços subjacentes, que é o núcleo da inflação de serviços também, a inflação alta. Então, melhora um pouco, mas não é uma coisa muito boa. Então, dado isso, o que é fundamental? É observar a dinâmica de expectativas da Focus. Se as projeções de inflação ficarem relativamente estáveis nos patamares atuais, vamos pegar, a gente está falando de esse ano está 5,30, não é muito importante em 2026, tá? É mais importante em 27 e 28. A gente está com 27 em torno de 4,10 e 28 vamos falar em torno de 3,70. Está 3,68, mas vamos falar 3,70. Se elas ficarem em torno desse patamar, o BC vai ter espaço para cortar na próxima. Se começar a piorar, vai diminuindo esse espaço. E aí, aquele potencial corte de juros em setembro, esquece, não vai ter, entendeu? Então, para mim, o fundamental vai ser a dinâmica de expectativa de inflação. Isso que vai ser o que vai acabar definindo se a gente vai conseguir avançar até um 13,75, ou a gente vai ser obrigado a parar no 14,25. Por hora, a gente acha que a gente consegue ir até o 14. 14% é o nosso cenário base, vai ser a gente vai, então, não ter movimentos em setembro, vai ter o período eleitoral, que ele vai tentar ficar meio que neutro no processo, então não faz nada. Aí, em novembro e dezembro, se o cenário continuar evoluindo favoravelmente, ele pode voltar a cortar, tá?
Então é isso que a gente está vendo. E aí, o ano que vem, a gente chegaria ali talvez para perto de 12, 12,5%. Queria trazer também para a decisão dos Estados Unidos uma mudança nítida de comunicado, chamou muita atenção, um texto muito mais enxuto no comunicado, um Kevin Warsh muito direto nas suas respostas e uma precificação de que o Banco Central americano deva aumentar as taxas de juros por lá pelo menos mais uma vez nesse ano. Esse tom hawkish era o que você já imaginava, ô Flávio? O que você projeta para Estados Unidos a partir do momento que a gente tinha um risco ali do conflito no Oriente Médio que parece estar diminuindo? Sim, eu esperava o comunicado hawk, né, com esse teor mais duro em relação à inflação. É óbvio que a gente não imaginava, né, foi uma mudança, como você mencionou, muito visível, né, a gente tinha um texto muito maior, agora é um texto muito mais conciso. É importante a mensagem que o Fed, no caso, né, o BC americano, termina, que é o Fed vai entregar a inflação na meta. A estabilidade de preços, ele fala, né, mas enfim, é a mesma coisa. Então, é um reforço muito importante. Quando a gente vai pegar o mandato dual do Fed, né, tem atividade e inflação. E aí houve um reforço muito claro em relação à inflação. Então, não estamos preocupados com a atividade, a gente está preocupado com a inflação. E se a gente for pegar o CPI rodando aí perto de 3%, o PCI rodando, assim, eu estou falando do core, tá, o núcleo de inflação, e o PCI core rodando lá para os 3,5%, 3,60%, realmente a inflação está bem distante dos 3%, né? Então, o reforço em relação à questão inflacionária, a gente já esperava. Se a gente for pegar, né, na última reunião, houve uma discussão, teve até dissenso, se eles deveriam ou não tirar esse viés em relação à baixa de atividade, né, a possível desaceleração da atividade, né, esse risco de uma atividade mais fraca. Isso a gente imaginava que eles fossem suprimir e focar mais na inflação, mas foi uma mudança importante do texto, que acho que ninguém imaginava que viesse a acontecer, né? E acho que me surpreendeu mais, na verdade, o que a gente chama de DOTs, né? DOTs são os pontinhos que representam os diretores do Fed, todos os distritos do Federal Reserve System, né? E que você vê o seguinte, o que a gente imaginava? Que a mediana fosse ficar mais ou menos parada, como ela ficou, e é uma dispersão, né? Uma certa nuvem. Alguns dirigentes pensando talvez com um corte, né? Acho que menos que um corte, mais que um corte, acho que era pouco provável, e eventualmente uma ou duas altas ali, mas alguma dispersão. O que a gente viu foi o seguinte: 8 diretores acham que tem que ficar estável, um diretor acha que deveria cair, né? A política monetária apropriada, né? O que eles imaginam ser o apropriado, não é o que vai acontecer. Então, um diretor apostando por indicando que para ele o apropriado seria um corte, só que a gente teve 3 com uma alta de 25, 5 com uma alta de 50 e mais 1 com uma alta de 75 vezes aqui até o final do ano. Isso foi a surpresa, né? Então, a dispersão dos DOTs realmente foi muito hawk. Então, você sabe o seguinte, ele é dali para cima. E como você mencionou bem, assim, o cenário hoje de juros indica pelo menos um corte. Se você olhar a curva de juros americana, na verdade tem 2 cortes implícitos na curva, né, no curto prazo. O que eu imaginava? Eu imaginava assim, que o Fed ele tentaria ficar parado, observando esses impactos, ver o quanto que o petróleo iria, isso obviamente traria um impacto sobre a inflação, mas o quanto que isso poderia ser potencialmente negativo para a inflação núcleo, né, para o núcleo do núcleo da inflação. E aí, se por acaso os riscos começassem a piorar e se a expectativa de inflação divergisse um pouco, no horizonte um pouco mais longo, ele viesse a subir. Agora está mais com o cara que ele está propenso a subir, né? Porque você tem uma divisão. Vamos imaginar o seguinte: tem lá metade do Fed acha que é parado ou tem uma pessoa que acha que poderia cortar uma vez. O resto acha que tem que subir pelo menos uma vez. Então, o equilíbrio está muito sutil, né? Porque qualquer coisinha pode desviar esse grupo para vamos ter que subir mesmo. E aí, portanto, eu acho que assim, que a gente tem um risco sim, eu acho que na próxima reunião ainda não, tá? Mas a gente tem um risco de eventualmente ter um aumento de juros na reunião de setembro. Então é um risco que o investidor trabalha a Bolsa Americana ainda sustentada pela inteligência artificial. Para finalizar, Flávio, contigo, o Kevin Warsh foi muito reformista, né? Mudança em uma força-tarefa em 5 pontos do Fed, comunicação, que foi a gente já viu logo de cara ali, mas chama atenção também no mapeamento de dados. Kevin Warsh fala de um desejo de um mapeamento mais rápido, falando que o sistema do Fed está um pouco defasado. O que dá para esperar desse comando do Kevin Warsh ali em reformas no Federal Reserve? Como que isso pode impactar a leitura que o mercado tem da atuação do Fed?
Eu acho que vai ser um período de aprendizado, né? Eu acho que dentro do mercado havia um temor de que, por ele ser ao indicado do presidente Trump, que ele pudesse estar mais na linha de ser mais dovish na condução de política monetária. E ele chegou com uma postura, né, pelo menos assim, de importante, não, assim, a comunicação mais clara, mais direta, ela ajuda bastante. Quando você começa a falar muito, né, pegando o exemplo aqui do Banco Central, que tem 2 parágrafos lá super complicados que a gente precisou ler 2, 3 vezes para entender o que ele quis dizer, a comunicação mais direta, mais simples, ela é interessante, ela fica, né, é mais assertiva, é mais clara para a gente, né? Então, acho que e se pegar, eu não conheço muito assim, o funcionamento da parte de análise de dados, a gente vê os dados de vários FEDs regionais, tem a base de dados dos Estados Unidos é absurda, né? É uma coisa super legal, você pode ter muita informação interessante para a gente trabalhar, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, que a gente tem uma lacuna, né? Que faltam informações confiáveis, né? A gente tem basicamente só o IBGE, tem o IPEA que trabalha à parte, mas assim, são poucas instituições que a gente tem para ter fonte de dados, né? Então, o trabalho de acelerar a absorção de informação é importante para trazer velocidade, né? Para você estar mais em linha, porque os mercados hoje são muito dinâmicos, né? A velocidade com que a informação ela se propaga é muito maior, né, hoje do que era no passado. Então, também isso demanda um pouco mais de velocidade né, por parte da autoridade monetária em tentar entender o que está acontecendo para justamente chegar na decisão tá mais bem aparelhado, com mais informação para poder tomar a melhor decisão possível, né? Então, acho que isso vai ser bem interessante, mas a gente vai ter, ao longo do, sei lá, talvez do próximo 1 ano, um período de aprendizagem em que a gente vai tentar entender como é que é a comunicação, como é que vai ser essa postura de um novo formato de comunicação para a formação de expectativas. Acho que vai ser bem interessante.